meu nome é Humberto Tonac, falo com vocês em nome da ISFTV Segurança Eletrônica. Hoje vamos falar sobre um assunto que sempre chama a atenção de nossos clientes. Como monitorar funcionários sem infringir a lei. Frequentemente somos surpreendidos por imagens veiculadas na mídia de idosos ou enfermos sendo maltratados por pessoas que supostamente deveriam cuidar deles. Se você tem em sua família alguém contratado para cuidar de seu filho, pai, mãe ou qualquer outro parente que esteja impossibilitado de se cuidar por conta própria, é preciso que você tenha certeza, a tranquilidade de saber que estão sendo tratados de maneira correta. Uma matéria veiculada pelo jornal O Globo ilustra a seguinte situação. Como as pessoas têm mais acesso à informação e ficam fora por muito tempo, elas andam mais preocupadas em estar por perto de seus familiares de alguma maneira. A maior preocupação das pessoas é ver se está tudo bem e garantir que seus entes estão livres de qualquer tipo de agressão. Uma outra situação citada é: o brasileiro não tinha essa cultura de se prevenir com recursos como este, mas isso se popularizou com os preços mais acessíveis e o aumento da preocupação com a segurança. Com base nesse relato, podemos notar que cada vez mais os brasileiros estão entendendo a importância da realização de um monitoramento prévio. O que também precisamos compreender é que essa necessidade de monitoramento varia de acordo com o ambiente em que esse monitoramento será realizado. Vamos ver algumas necessidades comuns em monitoramento de acordo com alguns ambientes, como por exemplo em nossas residências, empresas ou em nossos condomínios. No caso de nossas residências, o foco normalmente é o de monitorar nossos familiares, monitorar o que os filhos estão fazendo, monitorar a babá, monitorar o cuidador de idoso, podemos ainda monitorar nossos animais de estimação. Afinal de contas, também é importante saber se estão sendo bem tratados e se estão se comportando da maneira correta. Agora, quando falamos de empresas, a necessidade de monitoramento deve ser mais abrangente, já que normalmente executam funções onde temos um fluxo maior de pessoas em diversos setores da empresa. E dessa forma, pode ser necessário monitorar a área do caixa, monitorar o estoque, monitorar a área de produção e também monitorar os funcionários. Por fim, vamos falar sobre condomínios, onde sempre teremos as necessidades de monitorar as áreas comuns e monitorar terceirizados, que por ali podem estar passando. Bem, depois de dar esses exemplos, que esperamos realmente que ajude você a compreender melhor as necessidades de monitoramento que podem surgir no seu dia a dia, eu gostaria de estar te chamando a atenção para um grande problema que pode acontecer. O fato da existência de muitos casos de processos contra empresas e patrões que aparentemente violaram a privacidade de seus funcionários. É exatamente isso. Essa é uma situação que pode acontecer, apesar de nem sempre pensarmos sobre isso ao instalarmos o sistema de monitoramento com o intuito de proteger nossos familiares e o nosso patrimônio. Poderia o funcionário questionar e não aceitar tal monitoramento, afirmando que todos os equipamentos instalados são exclusivamente para vigiar tudo o que ele faz? E assim requerer na justiça danos morais? Infelizmente, em muitos casos a resposta seria sim. Por mais que sua intenção seja de simplesmente se resguardar, isso pode acontecer. Mas você não precisa se desesperar pensando que por causa disso você não pode mais instalar um sistema de monitoramento porque será acusado por danos morais perante a justiça. Mantenha a calma. Existem maneiras de você se prevenir e fazer tudo dentro da lei, monitorar os funcionários sem infringir a lei. Antes de dizer quais são essas maneiras, é importante que você tenha uma noção do que diz a legislação e quais as brechas legais que lhe permitem monitorar funcionários sem invadir a privacidade deles.
É possível que você que nos assiste não seja um advogado ou atue na área jurídica. Por isso, simplificamos essas informações para facilitar a sua compreensão. Em nossa legislação, a relação contratual entre patrão e empregado é baseada nos princípios da boa-fé e da autonomia da vontade. Isso torna a confiança mútua um elemento essencial na relação de trabalho. Na Constituição, no artigo 5º, inciso 10º, determina: todos são iguais perante a lei, sem disposição de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Em relação à instalação de um sistema de monitoramento dentro de sua casa, quando há funcionários domésticos, não tem previsão em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual a possibilidade ou não do empregador adotar essa medida fica condicionada ao uso do bom senso e à real necessidade de ter instaladas as câmeras e a adoção de medidas para evitar que no futuro seja levantada a questão acerca de dano moral. Em outras palavras, antes de instalar as câmeras em sua casa para monitorar os funcionários domésticos, você precisa ter levantado a necessidade e definido o objetivo pelo qual isso precisa ser feito. Para ficar ainda mais claro, se o objetivo for: quero vigiar a babá de meu filho, quero saber o que minha doméstica está fazendo, você terá grandes problemas. Nesse caso, o objetivo pode ser interpretado como de invadir a privacidade de alguém, mesmo que ela esteja no local de trabalho, e se infringe o princípio da confiança mútua, já mencionado como elemento essencial nas relações de trabalho. Por outro lado, se você fizer um levantamento de suas necessidades, definir objetivos que sustentem sua decisão e, por consequência, conseguir também monitorar os funcionários, então tudo ok. Você conseguiu entender? Recapitulando, monitorar seus funcionários não pode ser um objetivo primário, seu objetivo principal, mas se for apenas uma extensão, uma consequência de um objetivo maior, você dificilmente terá problemas. Em geral, as empresas se baseiam no artigo 2º da CLT, onde se diz que cabe somente ao empregador assumir os riscos da atividade econômica, bem como a direção da prestação de serviços. Falando de maneira mais simples, a essência da utilização de um sistema de monitoramento por câmeras está na preservação da segurança das pessoas e do patrimônio da empresa. Não está em simplesmente vigiar os funcionários. Aqui fica um alerta, para que você tenha muito cuidado com essa interpretação. Isso não significa que o empregador tenha a liberdade de monitorar todo e qualquer ambiente da empresa. Se o empregador está numa câmera no banheiro, ainda que se visualize apenas a parte coletiva, as pias, por exemplo, ou nos vestiários onde ocorre a troca de uniformes, estará violando a liberdade, a privacidade e a dignidade da pessoa humana garantidas pela Constituição Federal. Para evitar possíveis problemas trabalhistas pela má utilização desse importante recurso, as empresas adotam algumas práticas. Primeiro, estabelecer em procedimento interno a forma do monitoramento, disponibilizando e informando ao empregado no ato de sua admissão. Segunda, usar critérios coerentes nas disposições das câmeras, buscando sempre uma visão geral do ambiente, seja no ambiente interno de trabalho, piso da fábrica, salão administrativo, almoxarifado, entre outros, como nas entradas e saídas externas do ambiente da empresa, portaria de entrada, de pedestres ou na saída de veículos pesados. Terceiro, não instalar câmeras em locais que violam a intimidade ou privacidade dos empregados, banheiros, vestiários, salas individuais que não justifiquem o monitoramento ou qualquer outro local equivalente. Quarta, não focalizar apenas uma área ou só uma pessoa, pois tal monitoramento pode ser algo de discriminação por parte da empresa. E por fim, jamais disponibilizar imagens ou áudios a terceiros. As informações captadas pelo monitoramento cabem somente ao pessoal responsável e, quando necessário, às autoridades policiais.
Agora que você está ciente de como as empresas fazem para não infringir a lei, basta você fazer o mesmo ao instalar as câmeras de segurança em sua empresa, residência ou condomínio. Agora aqui está um pequeno resumo sobre o que você deve fazer antes de instalar o sistema de monitoramento. Você deve ter um objetivo principal que não seja vigiar os funcionários, mas isso pode vir como extensão do seu objetivo primário. Deve informar ao funcionário sobre a existência de câmeras e explicar o motivo do monitoramento. Você pode até documentar isso por escrito. Não instalar câmeras no banheiro ou no quarto do funcionário doméstico, por exemplo, ou em qualquer outra área de uso exclusivo dele. E nunca deve divulgar as imagens a terceiros. Enfim, de acordo com o que vimos, você não precisa abrir mão de um sistema de câmeras em sua empresa, residência ou condomínio, por medo de ter problemas legais com funcionários, desde que você faça tudo do jeito certo. Então, se você deseja fazer tudo do jeito correto, você precisa da assistência de especialistas em circuito fechado de televisão, também conhecido por CFTV. Mas se você acredita que deve ser muito difícil encontrar especialistas com esse grau de conhecimento que vão te ajudar a fazer tudo certo, ou ainda que esse tipo de serviço pode ser muito caro, nós da ISFTV Segurança Eletrônica podemos oferecer tudo o que você precisa na hora de instalar um sistema de monitoramento pelo melhor custo-benefício do mercado. Nós ainda te possibilitamos escolher entre qual a melhor maneira de estar realizando seu investimento através de nossos programas exclusivos. Aqui na ISFTV é assim. Você é quem escolhe o que fazer com o seu investimento. Se você deseja monitorar funcionários sem infringir a lei, entre em contato com um de nossos especialistas que vamos te ajudar no planejamento e na realização do seu projeto. Você pode fazer isso pelo nosso site, telefone e também pelo WhatsApp que estão na descrição do vídeo. Lembrando que você também pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Eu gostaria de agradecer a sua atenção, o seu tempo e até uma próxima oportunidade.